Vamos orar neste momento. Tivemos um problema técnico aqui com relação à conexão, né, do nosso áudio, mas que bom que você continue conosco. Vamos orar ao nosso Deus e para começar o estudo desta noite. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, queremos buscar a tua presença para estudar um tema muito importante para a nossa salvação. Queremos ser guiados por ti, Senhor, nestes últimos momentos da história. Precisamos ser orientados pelo teu Espírito Santo. Venha ser com cada estudante. Amém. Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo. Estou ouvindo não. Estou ouvindo não. Estou ouvindo não. Estou ouvindo não. Porque não é nada. Está no último volume. Pronto, amados. Agora sim, voltamos à nossa conexão. E aí, consegue me ouvir, Paulo? Ok? Ok. Muito bem, obrigado aí. Aí eu vou pedir a vocês que desliguem agora o microfone de vocês para não dar interferência aqui na nossa transmissão, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui deixa eu só. Muito bem. Então, amados, como esse é um tema muito importante, falando aí sobre as revelações do Apocalipse, né? O tema de hoje, como já havia anunciado, é esse tema maravilhoso. E eu digo maravilhoso porque tem tudo a ver com a nossa salvação, né? Que é o mistério da Babilônia, né? Ele vem revelando quem é a grande meretriz. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 17, ele vai nos mostrar quem é essa meretriz e qual é a importância de saber deste conteúdo para a nossa salvação. Ok? Deixa eu só verificar aqui. O áudio está ok aí, o áudio? Podemos continuar? Vamos lá. Obrigado aí, viu, irmão Fabrício? Então, como eu havia dizendo, uma das tremendas revelações que Deus nos faz nesse livro é a respeito do que ele chama de o mistério de Babilônia, a grande meretriz. O próprio
a própria palavra de Deus, a Bíblia, o próprio texto do Apocalipse vem trazendo esse tema, né? A grande meretriz. E nós, o estudo desse tema, ele vai impactar diretamente na nossa salvação. E por isso é importante nós sabermos, conhecermos esse tema, para sabermos onde nós estamos sendo afetados nesse contexto aí da grande meretriz, ok? Então, vamos continuar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 14, primeiramente, né? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, e nós vamos ver que a mensagem do terceiro anjo fala a respeito da queda, né? Apocalipse capítulo 14, verso 8. A mensagem aqui, as mensagens dos três anjos falam sobre a queda da Babilônia. Ele diz assim, deixa eu projetar aqui para você: seguiu-se o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, tá vendo? Do furor da sua prostituição. Então, essa expressão aqui, prostituição, meretriz, tem tudo a ver com algo que era puro e foi maculado, né? Algo que você tem, por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, ela vai dizer, capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, nós já vamos chegar a esse texto aqui, e ela vai dizer que ela se tornou, então ela não era, ela se tornou a meretriz, se tornou, né, moradas de demônios, então ela não era, né? Então é importante lembrar que nem sempre foi assim, ok? Muito bem. Então aqui está falando de uma Babilônia mística. Quando o texto fala sobre Babilônia, não é Babilônia literal, é Babilônia simbólica. Né? Por quê? Porque esse texto foi escrito no ano 100 da nossa era e Babilônia já havia sido destruída. E o texto de Isaías, capítulo 13, verso 19 a 21, diz que ela seria destruída e nunca mais seria erguida. Então, quando João escreve falando de Babilônia, é uma Babilônia simbólica, uma Babilônia espiritual, ok? Só abrir um parênteses aqui, toda vez que, ao longo de toda a Bíblia, a palavra Babilônia sempre vai estar relacionada com confusão. Você encontra essa primeira vez a Babilônia lá em Gênesis, né, quando ali os moradores, né, os moradores daquela região de Babel, ali após o dilúvio, tentou construir a Torre de Babel, né, e ali houve uma confusão das línguas. A Babilônia, e isso foi uma afronta para Deus, né? Você tem a Babilônia imperial, que na época Nabucodonosor vai também afrontar o Deus de Israel, né? Vai aprisionar o seu povo, vai construir uma estátua, vai estar o tempo todo em oposição a Deus. É por isso que essa grande meretriz, ela recebe também este nome de Babilônia, porque alguém que vai se opor a Deus, alguém que vai fazer uma confusão contra ali os princípios, né, da palavra de Deus, ok? Então, vamos continuando. É interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, não sei se você tem a sua Bíblia aí, se você consegue essa Bíblia de Jerusalém, a tradução, e ela é católica, essa Bíblia de Jerusalém, ela é católica, e ali no comentário dela, de Apocalipse capítulo 17, verso 5,
em Apocalipse 17, verso 5, ela vai trazer esse comentário, né, que ela diz que Roma é simbolicamente, Babilônia aqui em Apocalipse capítulo 5, capítulo 17, verso 5, ela está se referindo a Roma. Então, esse é um comentário da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica de Jerusalém, né? Ele vem trazendo esse comentário aí, ok? Agora, que ordem de Deus aos sinceros que ainda estão em Babilônia, né, demonstra que a sua caída, que a sua queda religiosa é muito grave. Então, Deus, ele faz uma advertência para aqueles que ainda estão em Babilônia. Isso mostra a gravidade dessa queda. Olha o texto que nós temos de Apocalipse capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, verso 2 a verso 4. Olha o que o texto diz. Abra a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 18, verso 2 até o verso 4. Olha o que ele diz. Então exclamou com potente voz, algumas traduções dizem grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou, veja, se tornou, mais uma expressão aqui, ó, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua, mais uma vez, prostituição. Com ela se prostituíram, olha, veja bem, os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha aqui, ouvi outra vez do céu dizendo, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Percebeu? Ao mesmo tempo que Deus ele diz que a Babilônia, a grande meretriz, caiu mesmo, caiu em apostasia. É a igreja apostólica, a igreja santa que Cristo instituiu. E quando nós estudamos sobre os selos e sobre as igrejas e também sobre as trombetas do Apocalipse, percebemos ali na linha da história como a igreja foi progredindo para a apostasia. E agora ela chega em um patamar que Deus diz, olha, ela se tornou morada de demônios. E agora ele tem uma mensagem específica para você que é sincero, para você que é um cristão sincero e que busca a verdade, servir a Cristo de forma sincera, ele tem esse apelo, sai dela, povo meu. Quer dizer, você pertence a Cristo, embora não esteja ainda no caminho do Senhor, você pertence ao Senhor. E agora ele está dizendo, sai dela para não ser cúmplice, né? Não ser cúmplice e ser participante dos seus flagelos. Então, esse apelo que Deus tem feito para todo o seu povo. Aí você pode perguntar, pastor, quem é o povo de Deus? É esse povo sincero aqui, não falo o nome, não. Então, de repente, eu estou falando para alguém aqui que é sincero e tem buscado verdadeiramente a verdade. E Deus está dizendo para você, olha, você é meu povo, eu morri por você. O meu sangue derramado na cruz do Calvário foi para comprar a sua alma. Então, você pertence a Cristo. Você pertence ao povo escolhido por Deus. Agora, mesmo que você não esteja no caminho do Senhor, você pertence a Deus. É importante você saber disso. E sempre ouvir o chamado, sai dela, povo meu. Ok? Muito bem. Continuando aqui a nossa... Eu estou aqui... Continuando aqui a
Agora, outra figura de linguagem, né, que está mostrando aqui, é que outra figura de degradação religiosa, a Babilônia mística, né? Então, a gente vem falando aqui. Apocalipse capítulo, olha só, Apocalipse capítulo 17, verso de 1 a 5. Ela vai falar sobre essa outra figura aí de linguagem da Babilônia. Deixa eu só melhorar aqui a questão Isso aí, muito bem. Apocalipse 17, de 1 a 5, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Nós já estudamos aqui nas aulas passadas, e não está conseguindo ouvir, deixa eu só verificar aqui como está a transmissão. Só um momento. E agora, como é que está aí a transmissão aí? Está ouvindo aí, irmão Fabrício? Não está ouvindo? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Só um momento, tá? Aí, tá ouvindo. Estamos ouvindo. Está ouvindo, né? Aham. Muito bem. Obrigado aí. Pode desligar agora É porque a internet está muito ruim aqui, então está dando assim alguma interferência e a gente acaba tendo essa problemática aí na transmissão. Aos amigos aí aos amigos aqui do YouTube, eu peço perdão, nós estamos com dificuldade mesmo. O pessoal do Zoom está ouvindo direitinho. Deixa eu ver aqui, o Gerson está aqui pelo YouTube. Gerson, você pode escrever alguma coisa aí referente ao som? Está vendo, está ouvindo direitinho aí a transmissão do YouTube? O Gerson aqui está pelo YouTube. Mas vamos lá, vamos continuar, já que está sendo gravado. Depois você que está no YouTube poderá ouvir essa mensagem aí. A gente vai editar e deixar no YouTube aí para você ouvir ela direitinho, tá bom? Então, a Bíblia ela vai falar sobre a Bíblia vai falar sobre outras figuras de linguagem para se referir o mesmo ser, né? Apocalipse capítulo 17, verso de 1 a 5, diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito e a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, olha só, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Olha qual é o mistério? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Muito bem. Aqui está as características em símbolos, né? E você já conhece a maioria desses símbolos aqui.
aqui você tem alguns símbolos, por exemplo, mulher. Mulher em profecia é igreja. Você tem Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 falando da mulher vestida de sol, se referindo à igreja pura, né? A igreja verdadeira. Agora, aqui em Apocalipse capítulo 17, você tem uma outra mulher. E agora essa outra mulher não está vestida de sol. Essa mulher está vestida de vermelho, né? A mulher vestida de vermelho aqui, e toda adornada. E essa mulher está em cima de uma besta. Besta é animal. Animal em profecia, nós já vimos isso aqui, quer dizer rei ou reino, né? Rei ou reino. Olha o que diz aqui mais. Outra característica aqui dessa mulher, ela diz que se prostituíram os reis da terra, sobre muitas águas, né? Ela está assentada sobre muitas águas também, aqui no verso 1. Águas em profecia é povos, nações, a gente já estudou sobre isso aqui. Então, você tem as características aqui de uma igreja que está, você tem aqui as características de uma igreja que está erguida, né, constituída sobre muitos povos, outra coisa que a palavra aqui nos fala, ela está repleta de nomes de blasfêmia, né? E nós já vimos aqui no estudo o que é blasfêmia, de acordo com João, né? O Evangelho de João. Blasfêmia é você usurpar o lugar de Deus. Idolatria para Deus é blasfêmia. E ela diz que está cheia de blasfêmia, né? O que mais nós temos aqui? Vamos seguindo aqui, para que você compreenda. Assim como em Apocalipse capítulo 12, já falamos aqui, né, uma mulher pura, né, símbolo adequado da igreja fiel. Aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que teve uma queda doutrinária, né? Essa é a ênfase aqui. Meretriz é aquela que se desviou do caminho, né? É aquela que se prostituiu. E aqui aparece uma mulher, neste símbolo, uma igreja que se desviou do caminho. Uma igreja que abandonou a Bíblia, né? Abandonou a palavra de Deus. Ok? Então, Ezequiel, capítulo 16, verso 15, diz o seguinte: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te, né, a todo o que passava, né, para seres dele. Está vendo? Então, aqui fala sobre essa prostituição. Ezequiel, capítulo 23, verso 37 a 38, diz o seguinte: porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram. Perceberam? Então, ele vai fazendo essa mistura, né? Essa relação entre prostituição e adoração a ídolos, né? E ela diz: até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Então, o que é prostituição para Deus? Prostituição doutrinária, né? É exatamente isso. Fugir da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. Isso é abominação. Isso para Deus é abominação. Ok? Muito bem. Agora, onde a igreja caída
seria a sua sede? Estaria assentada, estaria constituída. Olha, Apocalipse capítulo 17, verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Nós já estudamos sobre isso aqui, cabeça, essas cabeças aqui, ela tem 2 significados, e os 2 significados apontam para a mesma situação, ok? Então, você tem as 7 cabeças. Vamos terminar de ler o texto para voltarmos aqui a falar sobre as 7 cabeças e os 10 chifres, ok? O verso 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura, né, e de escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, né, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ok? Muito bem. Então, esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre a mulher que estava ali assentada numa besta, né, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças aqui representam 7 nações. É importante lembrar, essa última meretriz aqui, ela fala a respeito, ela faz uma relação com o Apocalipse capítulo 13. Né? Então, é o mesmo período profético, é a mesma igreja, é a mesma localização. Apocalipse capítulo 13, ela faz essa relação direta aí, ok? Então, essas 7 cabeças aqui, elas se referem aos 7 nações, aos 7 impérios que se opuseram ao povo de Deus, ok? Então, você começa a contar a partir do Egito, né? A partir do Egito, que aprisionaram o povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus. Então, você tem Egito, Babilônia, a Medopécia, a Grécia, a Roma pagã, Roma papal, né? E você tem agora o 7º império, né? Que é em Apocalipse capítulo 13, é identificado sobre a 7ª grande potência que iria se opor ao povo de Deus, né? Queria se opor ao povo de Deus. E pelos estudos proféticos, essa identificação dos Estados Unidos, né? Que é a 7ª potência, o 7º império, né? Basta ver a potência e o prestígio que os Estados Unidos têm, tanto econômico quanto bélico, né? Quem em sua sã consciência poderia declarar guerra contra os Estados Unidos, né? Então, esse é o 7º império. E a profecia diz que ele irá, em algum momento, se opor ao povo de Deus, né? E a gente vai estudar sobre isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas diz que essa besta, essa escarlate, está assentado sobre essas 7 cabeças aí. E por quê? Porque ela tem as características desses 7 reinos, desses 7 impérios. Ok? Então, Apocalipse capítulo 17, verso 7, diz o seguinte: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, né, e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, né, e que leva a mulher. Então, você tem o próprio texto de Apocalipse, no verso 7, nos mostrando aqui as características aqui, revelando quem é aí a Babilônia, né? Então, o verso 9 diz aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes,
nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Percebeu aqui? Eu já falei dos 7 reis aqui. Os 7 reis, os 7 reinos, né, que conta a partir do Egito até os Estados Unidos, né? Nessa sucessão da história, né? Egito, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal e Estados Unidos. Os 7 reis que aparecem aqui. Agora fala que, além dos 7 reis, né, são também 7 montes. 7 montes. E olha que coisa interessante, querido. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Deixa eu só fazer uma pergunta a você, que estudou um pouquinho a história aí. Deixa eu fazer uma pergunta a você que estudou um pouquinho a história aí. Como foi instituída a supremacia papal em 538? A união de 10 tribos. Essas 10 tribos se tornaram as 10 nações da Europa. Ok? As 10 nações da Europa. É claro que 3 delas foram totalmente destruídas e não se tornou nações, né? Mas pelo menos 7 se tornaram nações. E a última dessas tribos a se unir, né, que hoje foi chamado da França, foi a última a se unir em 538, a última a se unir, a se declarar cristã, ok? E aí começa o período de supremacia papal. É justamente aqui, os 10 dedos são as 10 tribos de bárbaros que se tornaram cristãos e se uniram para formar a supremacia papal, ok? E o texto ele é esclarecedor. As 7 cabeças são os 7 colinas. Roma é conhecida como sendo a cidade das 7 colinas, né? Então, você que estuda a profecia Apocalipse aí, vamos deixar bem claro. Essas 7 cabeças, ela representa as 7 colinas de Roma, mas também o próprio texto do Apocalipse diz também, são 7 reis. Ok? Não são apenas 7 reis e não são apenas as 7 colinas. São as 7 colinas e os 7 reis. Ok? Os 7 períodos proféticos. E esse comentário aqui, queridos, não é da Igreja Adventista, é bom deixar claro, estamos tirando aqui da própria teologia católica, né, que é essa Bíblia de Jerusalém, né, que é uma Bíblia católica, que identifica aí, que faz esse comentário, né? Diz assim que Roma está assentada, né, sobre si uma igreja prostituída, né? O que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma. E aí diz aqui que é a cidade dos 7 montes, que é conhecido como a cidade dos 7 montes. Ok? Agora, do ponto de vista de Deus, qual seria a influência religiosa negativa que exerceria a Igreja de Roma sobre a humanidade, né, do ponto de vista de Deus? Muito bem. Apocalipse capítulo 17, verso 2, vai dizer: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, queridos, e o texto de Apocalipse deixa claro que essa prostituição, que este engano, ele seria generalizado, entende? Em todo o globo terrestre, toda a terra, né? Muito bem. A igreja caída serve às nações o vinho do cálice das suas doutrinas adúlteras. Com elas tem embriagado os crentes, os quais não percebem os erros, né, mencionados. Então, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, né, e apenas são poucos exemplos, lamentável, mas são de muitos, né, que tem aí. Então, nós vamos mostrar alguns poucos na Bíblia,
exemplos desta prostituição, ou seja, desta mistura, dessa troca do bíblico para o humano, para que você possa compreender. Então, doutrina pura, lá em cima, tá vendo? Doutrina pura, que é a Bíblia, a palavra de Deus, é a regra de fé e doutrina. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou até ler esse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu abrir a Bíblia aqui, para que você compreenda. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Olha só. Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim, que desde a infância... Não, Timóteo 3, é isso mesmo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora o verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Percebeu? A palavra de Deus, a Bíblia, toda a Bíblia. Agora, olha o vinho adulterado, a tradição. Então, se você é católico, e eu com todo respeito aqui, e eu quero fazer um parênteses aqui para falar aos nossos irmãos católicos. Querido irmão católico, você é católico estudioso de livros, estude, busca a catequese, o catecismo. Você vai me entender do que eu estou falando e eu te respeito porque você é coerente. Você católico é coerente. Então, o católico mesmo, eu estou falando aqui para católicos, para evangélicos, e não importa qual seja a sua denominação, o católico mesmo ele é coerente. Por que eu digo que o católico mesmo, aquele fiel, é coerente? Porque ele sabe que na teologia católica, a Bíblia, para a teologia católica, a Bíblia ela faz parte da mensagem dada pela Igreja. Então, para o católico, a Bíblia ela faz parte da mensagem dada pela Igreja. Para o católico, foi a Igreja que produziu a Bíblia. Portanto, se a Igreja produziu a Bíblia, pode produzir outros materiais também, outros documentos também, que está em paralelo com a Bíblia. Então, quando um católico mesmo que estuda a Bíblia olha lá e vê que o sábado é o sinal, é o selo de Deus, eles não têm problema com isso. Por que eles não têm problema com isso? Porque os documentos papais, o catecismo, diz que você deve guardar domingos de fé. Então, se a Igreja produziu a Bíblia e também produziu o catecismo está em pé de igualdade com a Bíblia. E eles não têm problema com isso. Eles guardam o domingo porque o catecismo pede para guardar o domingo. Ok? E por isso que eu admiro assim a coerência do católico. Guarda o domingo porque o catecismo pede para guardar o domingo. Agora, eu gostaria de falar aqui com os nossos queridos irmãos e com todo respeito também, evangélicos. Você diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Você diz que segue a Bíblia, não segue a tradição. Então, por que você guarda o domingo? O católico tem um porquê. Porque seguem a tradição. Entende? Eles não têm problema com isso. É a crença deles, nós respeitamos. Agora, você que diz que segue a Bíblia, que guarda o domingo, entende? Aonde você encontra na Bíblia que é para guardar o domingo? Você guarda o domingo porque a Igreja Católica instituiu o domingo e transmitiu essa mensagem para você.
e você se embebedou disso aí. E hoje nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela está sendo suplantada, ok? Ela está sendo aí substituída pela tradição. O que mais nós encontramos aqui em comparação? A doutrina pura. Cristo é o único e suficiente Salvador. Você encontra lá em Atos, capítulo 4, verso 10 a 12, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, e João, capítulo 14, verso 6. Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa é a declaração bíblica. Veja, para o vinho adulterado, a mistura, é a tradição de outros também. Mostra aí a tradição. Veja, a doutrina pura, olha só, a doutrina pura fala da salvação pela graça e justificação pela fé. Essa é a doutrina pura. Você vai ver lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9, e Romanos, capítulo 3, verso 20. A Bíblia fala sobre isso. Agora, olha o que o vinho, aí de Apocalipse, capítulo 17, diz que é penitência e a obras meritórias. Então, você deve fazer obras, boas obras, caridade. Não há nenhum problema em fazer caridade. O problema é você pensar que essa caridade vai ser atribuída para a sua salvação e a sua purificação. Esse é o problema. Entende? Não há nenhum problema. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo para não pecar. Não há nenhum problema você ser severo com o seu corpo para não pecar. Isso não é problema. O problema é você pensar que isso vai te trazer salvação, que isso vai te purificar. Quem te purifica é o Espírito Santo, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Cristo que te alivia da fadiga, que te purifica, ok? O ser humano não tem poder, não tem obras meritórias, ok? O que mais? A doutrina pura fala que a fé não anula a lei, mas descreve a conduta ética cristã. O crente guarda a lei como fruto da vida e amor a Cristo, né? Como fruto da vida e amor a Cristo. Então, Romanos, capítulo 3, verso 31, João, capítulo 8, verso 3 e 11, também no capítulo 14, versos 15, Efésios, capítulo 4, verso 28, você tem aí a palavra de Deus falando que você guarda a lei, observa a lei, como resultado da entrega pessoal a Cristo, e não para te dar a salvação. Agora, o vinho adulterado diz que a mudança da lei é contrária às palavras de Cristo. Então, ele fala que houve essa mudança aí. Em Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18. Então, o vinho adulterado diz que houve uma mudança da lei. Enquanto que a Bíblia diz que não pode haver essa mudança. A doutrina pura fala da proibição de adoração a ídolos, imagens e objetos inanimados. Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5. Isaías, capítulo 48, verso 8 e 17. E também o capítulo 44, verso 9 a 20. Também o capítulo 46, verso 8 a 10. Vai falar contra a adoração a ídolos. Agora, a doutrina do vinho faz imagens, acende velas perante as imagens, pede-lhe coisas, faz promessas, ora ajoelhados diante de imagens, tira este mandamento pelo catecismo, por exemplo. Você pega o catecismo, isso aí foi tirado. O que mais que tem aqui? A doutrina pura
fala da guarda do sábado. Se eu for parar para falar sobre a guarda do sábado aqui, a Bíblia quase toda fala sobre a guarda do sábado. De Gênesis a Apocalipse fala sobre a guarda do sábado, né? Então, você tem alguns exemplos aqui, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, Lucas capítulo 4, versos 16 e 23, e o capítulo 23, versos 54 e 56. E você tem agora o vinho adulterado, fala, deixe de guardar o sábado e guardar o domingo. E você tem alguns exemplos, Tiago, capítulo 2, quero ler esse texto aqui de Tiago, capítulo 2, verso 10, que eu estou aqui, Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim, olha, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, você guarda toda a lei, não mata, não rouba, não adultera, honra o pai e a mãe, toda a lei, não sente inveja, você guarda toda a lei. Mas trabalha de sábado, o texto está dizendo que você é culpado de todos. Né? Então, o que mais diz aqui? Doutrina pura fala que os mortos estão dormindo inconsciente até a ressurreição, é isso que a Bíblia estabelece. Jesus disse para os discípulos que Lázaro estava dormindo, que ele ia ressuscitar, que ele ia despertar Lázaro. Olha, alguns textos que falam sobre a situação dos mortos. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e 6. João capítulo 5, verso 28 e 29. E também o capítulo 11, verso de 1 a 14. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 23, Romanos, capítulo 14, verso 12. Então, você tem outros textos também falando sobre a situação dos mortos, que quando a pessoa morre, para Deus ele está dormindo e irá ressuscitar. E o texto de Eclesiastes diz que ele irá ressuscitar quando Jesus voltar. Aqueles que tiver feito bem para a ressurreição da vida, Apocalipse, capítulo 20. Aqueles que tiver feito mal para a condenação, mas que eles irão ressuscitar. O vinho adulterado diz que a doutrina do purgatório, indulgências e outras derivadas da ideia de que os mortos vivem de alguma forma. Então, você tem a doutrina de indulgências, do purgatório, e outras espécies mais, da ideia de que quando a pessoa morre, ela continua consciente. E a Bíblia não diz isso. Né? Olha que mais. Que palavras escritas na testa de Babilônia demonstra que há igrejas, filhas, que partilham de parte de seus erros religiosos. Pronto. Então, olha o texto, olha esse texto. Apocalipse capítulo 17, verso 5. Na fronte achava-se escrito um nome, um mistério. E aqui nós vamos mostrar, a palavra de Deus vai mostrar o mistério. Babilônia, a grande, olha só, a mãe das meretrizes, plural, das meretrizes, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meretrizes, veja, a mãe. Queridos, se a mãe for identificada pelas falsas doutrinas, querido irmão, e eu não importa qual seja a sua denominação, o texto que o Senhor Jesus Cristo traz de Apocalipse, para você pertence a Deus. Okay? Você pertence a Deus. Que tipo de ensinamento você tem tem bebido, né, de doutrinas relacionadas a isso? Né? E eu vou citar algumas aqui. O estado dos mortos. A maioria diz que quando a pessoa morre vai para o céu. Ou está vivo, né? Ou está vivo aí. Deus tomou para si.
Essa é a linguagem que está pelo meio das igrejas evangélicas aí, que a alma, o homem tem alma, essa dicotomia entre alma e corpo. Isso aí, queridos, é antibíblico. Porque a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, diz que quando o ser humano foi criado, ele foi criado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então, o ser humano não tem alma, ele é uma alma. Então, essa coisa de dizer que a alma de fulano foi para o céu e veio falar comigo, é antibíblico. Outra coisa, a palavra de Deus diz que é para você guardar o sábado. E se você guarda o domingo, aqui, ó, filhas de Babilônia. Agora, a visão do Apocalipse revela que Roma é a igreja mãe. Essa tem filhos e filhas que deixaram as filhas que saíram dela, mas, apesar de havê-la abandonado, conservaram muitos de seus vícios e da sua conduta religiosa equivocada. Então, muitas igrejas saíram da Igreja Católica, mas continuam ainda, por exemplo, guardando domingo, acreditando que os mortos têm consciência, falando ainda a respeito sobre o milênio, de forma aí equivocada. O chamado misericordioso de Deus é um chamado de amor para você, que não importa onde você esteja, você pertence a Deus, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, você deve tomar a sua decisão e seguir a palavra de Deus e se nas nuvens do céu. Olha, então, por que razão específica diz Deus? Por quê? Porque Deus castigará a Babilônia. Mais uma vez, vamos ler o texto. E seguiu-se outro ano. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua... Porque tem enganado as nações. Porque tem enganado as nações com as falsas doutrinas. Então, as igrejas que têm caído. Vamos reformar, não tem como reformar, cair. Agora, o chamado de Deus para você continua. Está em Apocalipse, quero encerrar com esse texto. Capítulo 18, verso 4. Para você, querido irmão. Não importa qual seja a sua denominação. A voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Você pertence a Deus? No seu coração, você tem a convicção de que pertence a Deus? Olha, o texto aqui é para você, então. Sai dela, povo meu. Para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Você pertence a um Deus que te criou, que morreu na cruz do Calvário por você e que está preparando você para se encontrar com Ele nas nuvens do céu. Deus nos deu a graça de conhecer essas revelações, Você pode ser leais a esse conhecimento, abandonar o erro e seguir ao Senhor Jesus Cristo definitivamente. De agora em diante, você não está mais no escuro, não está sendo mais enganado. Você ouviu aqui que a Bíblia está declarando a respeito dos planos de Deus, dos enganos do inimigo. Agora você é livre para tomar a sua decisão. Eu quero orar neste momento por sua decisão.
Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Bondoso Deus, te agradecemos porque o teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. O texto do Apocalipse, a própria palavra Apocalipse, nos mostra que é a revelação de Jesus Cristo para nós. E o Senhor Jesus, o Senhor revelou para nós essa noite que o inimigo tem tentado de diversas formas enganar o teu povo, enganar aqueles que foram comprados na cruz do Calvário por teu sangue. Mas essa noite, o teu Espírito Santo iluminou estas vidas. Peço que encoraje estas almas a tomar a decisão de agora em diante a seguir única e exclusivamente a tua palavra, a Bíblia Sagrada, para se preparar para se encontrar contigo nas nuvens do céu. Pai, eu entendo que essa não é uma decisão simples, por isso te peço, tenha misericórdia e fortaleça cada coração nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, foi um prazer estar com vocês nesta noite. Eu quero interromper aqui a transmissão para o YouTube. Depois eu vou estar editando esta mensagem e deixando aí no YouTube para você rever em algum momento. Mas os nossos amigos aqui